Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta sexta-feira para fechar a semana, é claro, falando de NFL, porque tem muito jogo nesse domingo. Já tivemos a abertura da semana 4 com a vitória dos Bengals sobre os Dolphins. A gente vai falar desse jogo, de todo o problema envolvendo o Tua Tagovailoa e muito mais aí do que você tem que acompanhar neste final de semana. Então já dá aquela curtida no vídeo que é importante, quanto mais você dá aquela interage com o Toque Passa, curtida, comentário aqui embaixo ajuda a gente chegar para mais pessoas. Chegou agora, seja bem-vindo, se inscreve no canal, clica no sininho aqui para ser notificado assim que sair um vídeo novo. E se você puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros. Já somos 80 membros do nosso clube aqui. Quando chegarmos a 100, vou sortear uma camisa oficial de um time da NFL. Então colabore, aqui vai ter prêmio, vai ter brinde, tem grupo no Telegram pra gente bater papo, né? E também faço um convite para você conhecer a Fanatic Sport Nation, parceira aqui do canal. Camisetas maravilhosas aqui embaixo na descrição. Tem o link e também um cupom de 10% de desconto. Vamos nessa, roda a vinheta. Vamos começar aqui falando dessa semana 4 que perdeu, né? Mais um invicto, agora resta apenas uma equipe invicta, a equipe do Philadelphia Eagles. Falei, nas minhas previsões iniciais lá, eu falava que não ia ter uma invencibilidade tão longeva assim, né? A gente pode terminar a semana 4 já com todas as equipes perdendo um jogo, né? Porque a equipe dos Eagles encara os Jaguars. Não é um desafio fácil, por incrível que pareça. Falar que Jacksonville vai ser um bom desafio, mas a gente pode ter a equipe dos Eagles pelo menos. Neste momento, só os Eagles estão invictos com 3-0 e a equipe do Miami Dolphins perdeu para os Cincinnati Bengals por 27-15. É o jogo que abriu essa semana 4 e é um jogo que ficou marcado, né? A gente vai falar um pouquinho do que aconteceu, né? Em primeiro lugar, só fazer um parênteses, porque eu acertei meu palpite, a vitória dos Bengals, né? Aliás, eu estava sozinho lá no FA em Foco, eu estava sozinho nos palpites, só eu fui e cravei os Bengals e os Bengals venceram, e eu não cravei o placar. Eu tinha colocado ali com 33-21, mas eram 12 pontos de vantagem. Foram 12 pontos de vantagem para a equipe de Cincinnati, então eu considero uma pequena vitória aqui para mim. Mas é claro que tudo nesse jogo ficou menos interessante, menos importante ali desde que faltavam 5 minutos e 50, o exato momento em que o Josh Tupou acabou jogando o Tua Tagovailoa no chão e o Tua cai de uma forma aterrorizante, né? A cena ali é pavorosa, porque na hora ele sofreu o sec, na hora a câmera já cortou para ele e ele já foi com o olho fechado, torcendo os dedos, tendo aqueles espasmos, aqueles momentos ali, nítido de uma concussão muito clara ali, a perda da consciência por parte do Tua Tagovailoa. Foi aterrorizante, foi chocante demais. É claro que mudou completamente o jogo aquilo ali, ele muda tudo, né? Passou-se muito tempo até para tirar o Tua do campo, ele recobrou consciência, ele estava mexendo as extremidades, não tinha esse problema, mas ele saiu de ambulância, foi encaminhado para o hospital. Todos os jogadores ali dos Dolphins posicionados ao lado, tentando passar boas energias para o quarterback. É uma situação que ficou, foi assustadora. A gente já se acostumou basicamente a ver cenas desse tipo, né? Pancadas, concussões, mas sempre é uma coisa muito, muito chocante. E trouxe na nossa memória, claro, um pensamento para o final de semana, né, para o domingo, porque o Tua, graças a Deus, tá tudo bem, ele saiu, foi liberado para o hospital, já voltou, entrou agora no protocolo de concussão, mas a gente ficou pensando se ele não tinha que estar nesse protocolo de concussão depois do que ele sofreu no final de semana, aquele late hit ali do Milano, que ele caiu, bateu a cabeça, levantou todo o grog, muita discussão se ele tinha sofrido uma concussão, voltou para o jogo, não fez protocolo de concussão e 4 dias depois tem essa cena absurda. A gente pode ter tido o caso do Tua ali com 2 concussões seguidas em 4 dias. É muito, muito preocupante que isso aconteça. Tá rolando a investigação da NFLPA, da NFL sobre todo o protocolo, porque inclusive bateram bastante nessa tecla lá na transmissão do Thursday Night Football no Prime, né? Que o protocolo diz que um jogador que mostra um quadro de instabilidade motora daquele tipo, né, grosseira daquele jeito, ele tem que ser analisado por médicos independentes. Não pode chegar simplesmente no vestiário e falar, não, foi problema nas costas e passar reto. Dificilmente, quando o cara levanta daquele jeito, ele tem dificuldade para levantar, ele dá 3 passos, ele tem dificuldade para caminhar. Não me pareceu um problema nas costas,
porque ele nem põe a mão nas costas em momento algum, me pareceu uma questão de concussão, está sendo investigado, só que tudo fica pior nesse momento. Se ele sofreu 2 concussões desse tamanho em 4 dias, é realmente lamentável e a NFL vai ter que fazer alguma coisa. Então a gente vai guardar essa investigação e torcer para que o Tua fique bem rapidamente, né? É o mais importante, porque o jogador ali não tem muito nada a ver com isso. Toma pancada, o cara quer jogar, é fato. Ninguém queria ficar de fora do jogo lá de domingo contra o Buffalo Bills, e assim como ele não queria, se tivesse perguntado pro Tua se ele queria voltar pro jogo contra os Bengals, muito provavelmente ele falar que ele queria voltar, que tava tudo bem e ele queria ir pro jogo porque sabe da importância, tal, time invicto, quer manter essa invencibilidade. Então aí tivemos o Teddy Bridgewater entrando no seu lugar e, claro, tirou bastante do brilho do jogo nesse Thursday Night Football, né? Quando o Tua deixou o campo, os Bengals venciam por 7-6. O quarterback tinha conectado 8 de 14 passes, 110 jardas e uma interceptação, em que ele buscou o Tyreek Hill em profundidade, acabou encontrando os braços ali do Von Bell, sendo interceptado. O Bridgewater fez uma partida de Bridgewater, né? Vamos ser assim, não é brilhante, mas tem ali seu bom momento e seu momento ruim. Ele é quase um gerente, ele tem experiência, mas é o Bridgewater, né? Ele foi 14 de 23 nos passes, 193 jardas. Teve um touchdown logo na segunda campanha, porque ele entra ali uma terceira para 17, não consegue fazer muita coisa, deixa o time em posição de chutar um field goal, era o máximo que ele conseguia fazer, o field goal acaba sendo desperdiçado. Depois ele consegue ali comandar na sua primeira campanha, de fato, desde o começo, ele consegue comandar o time até um touchdown. Tem uma belíssima conexão com o Tyreek Hill, depois no segundo tempo, já ali com 64 jardas, né, um passe em profundidade, que ele encontra o Tyreek Hill, inclusive uma estatística que é o segundo passe para mais de 60 jardas do Tyreek Hill nessa temporada, e ele teve isso nas últimas 2 temporadas, uma em 2020, uma em 2021. Essa era a estatística, agora tem 2 já nessa temporada. Estão tentando o Tyreek Hill em mais profundidade do que na equipe do Kansas City Chiefs. A equipe nessa campanha que ele só chuta um field goal, vira o placar ali para 15-14, e era uma 4ª para touchdown na linha de 2. Você fica na dúvida, putz, será que não tinha que ter arriscado? Tá com o quarterback em reserva, busca um pouquinho, o jogo corrido não estava funcionando tão bem assim, o Mostert não tinha grandes números. Bom, chutaram o field goal, viraram o placar e depois, né, não pontuaram mais. Foi assim a noite para a equipe do Miami Dolphins, né? Inclusive quando o placar estava 20-15, o Bridgewater acaba lançando uma interceptação, né? Ele é interceptado buscando também ali um passe no meio do campo, acho que ele estava buscando o Gask, se não me engano, e manda mais uma vez nos braços do Bell, basicamente selando ali o jogo, né? Porque estava 20-15 já para a equipe dos Bengals. Depois dessa interceptação vem mais um touchdown e aí 27-15 fecha o placar da vitória de Cincinnati. A defesa dos Dolphins teve uma boa partida, tá? Teve uma boa partida, não conseguiu turnovers, mas conseguiu forçar ali bastante, conseguiu deixar o jogo vencível para o ataque. Não fosse a besteira ali do Bridgewater, não fosse perder o quarterback, possivelmente os Dolphins teriam saído com um placar melhor, uma vitória, possivelmente lá em Cincinnati, né? O jogo terrestre não encaixou, eles não conseguiram deixar o jogo terrestre dos Bengals funcionar, né? O Mixon teve apenas 24 corridas para 64 jardas, né? Pouquíssimo. Ele teve um touchdown, que ele foi rebocado para a endzone, mas a maior corrida no Mixon na partida foi a de apenas 7 jardas. Mostra que a defesa fez ali um bom trabalho. O Joe Burrow também não foi um quarterback brilhante, falando do lado vencedor agora, não foi aquele Joe Burrow que encantou todo mundo no ano passado, não é aquele grande cara ainda, ele não mostrou esse Burrow na temporada. O lado positivo é que sofreu apenas um sack, né? Então já é uma baita evolução. Soltou a bola mais rápido, a linha funcionou melhor. Então o time parece estar se encontrando, o ataque teve os seus momentos interessantes, teve alguns momentos em que sumiu, deu uma sumidinha ali, mas o Burrow terminou com 20 de 31, 287 jardas e 2 passes para touchdown. Teve, como eu disse, ótimos momentos, né? Não só o Burrow, mas como um todo. Momentos que você fala assim, não, esse aqui é aquele time que foi pro Super Bowl. É aquele time que brilhou e encantou todo mundo ano passado. E alguns momentos que, né? É o velho Bengals de sempre, é o Bengals do começo da temporada que perdeu seus 2 primeiros jogos.
muito caminho pela frente, mas esse 2-2 coloca o time de volta aos trilhos, essa é a minha impressão, né? Porque tem uma divisão que é liderada pelo Cleveland Browns e pelo Baltimore Ravens, dois times que estão 2-1, você está 2-2 agora. Os Browns viajam para encarar o Atlanta Falcons. Não é um jogo tão fácil, não é um jogo complicado, né? Se fosse o Deshaun Watson, postava muito tranquilamente na equipe dos Browns, mas a equipe dos Falcons tem mostrado algum brilho, então, né, a gente pode pensar que os Falcons podem vencer. E a equipe do Baltimore Ravens recebe o Buffalo Bills, um jogo complicadíssimo também. Então pode terminar esse final de semana com todo mundo na NFC Norte empatado em 2-2, inclusive os Steelers, né? Porque os Steelers estão 1-2, mas encaram os Jets em casa nesse final de semana, então pode estar todo mundo empatado em 2-2, e aí, cara, né, começa a temporada de novo para a equipe dos Bengals, pensando, né, não só na vaga de playoff, mas em conquistar a divisão da AFC Norte. Vamos começar agora a falar dos jogos do final de semana, que vem pela frente neste domingão. Eu não estarei na ESPN, não estarei aí no Brasil, o pessoal não vai conseguir me acompanhar nesse final de semana, mas não é porque eu vou vagabundear, descansar, fazer churrasco no final de semana não, tá? Vou acordar cedinho, vou até o Porto fazer o meu voto lá, tem a eleição, né? O final de semana, o domingo é importante, vote, se você tiver o seu título eleitor, vote, é importante. Vou até o Porto, voto. Pego um ônibus, vou até Lisboa, porque eu vou participar da transmissão da Eleven Sports, vou fazer o jogo de Londres, o jogo entre Minnesota Vikings e New Orleans Saints, esse jogo que é de um horário mais cedo, é um domingo maravilhoso, né? Então, tem eleição, então não tem o futebol, por exemplo, é perfeito, porque, cara, tem futebol americano no Brasil das 10h30 da manhã até a segunda-feira. Então, você vai ter muita coisa para assistir. Aqui em Portugal começa às 2h30 da tarde e aí depois vai madrugada adentro com o Sunday Night Football. Tem muita coisa para falar. Vou ter o prazer de fazer esse jogo e assim que acabar a partida, pego um trem e volto aqui para minha casa. Vou chegar aqui, vou assistir bastante jogos, então a gente vai conversar bastante na segunda-feira, mas eu acho que vale a pena você olhar esse Minnesota Vikings e New Orleans Saints, não só por ser um jogo isolado do horário, mas porque tem sim seu charme. Eu vejo um pequeno favoritismo da equipe dos Vikings, porque, por incrível que pareça, parece um time mais estável do que a equipe dos Saints. Final de semana passado deixou bem claro que os Saints não são uma equipe confiável, né? O Jameis Winston não se sabe se vai jogar ou não, né? Ele não treinou nem na quarta-feira, nem nesta quinta-feira mais uma vez. Era esperado que ele treinasse na quinta-feira, mas ele não treinou. O Pete Carmichael, que é o técnico, o coordenador ofensivo, não quis entrar no assunto falando do qual que é a situação realmente do Winston, se ele vai para o jogo ou não. Talvez a gente tenha Andy Dalton, né? Aí seria o segundo encontro entre Andy Dalton e Kirk Cousins em Londres. Eu não sei o que Londres fez para eles. Isso aí é para eles pagarem pela colonização, né? Então você tem mais uma vez o Kirk Cousins encarando o Andy Dalton. Esse é o futebol americano que a gente manda para vocês. Não, mas eu acho que vai ser um bom jogo sim. Eu gosto dessa equipe dos Vikings, estão liderando a divisão, tem potencial para brigar até o final. O O'Connell está conseguindo fazer um trabalho interessante. A vitória contra os Lions foi muito importante no final de semana passado, né? Eu não confiava nisso, eu achava que ia ter aquela queda da equipe dos Vikings, mas eles conseguiram se recuperar e virar no final. Mostra uma resiliência, uma tentativa desse time até o final de brigar pelo jogo. E a equipe dos Saints, né? Confiar em Andy Dalton e o Taysom Hill entrando ali para um Wildcat não é grande coisa. Assim, o Michael Thomas também não treinou nesta quinta-feira. Naquela que tradicionalmente é a primeira janela, né, o horário das 2 da tarde de Brasília, 6 da tarde aqui em Portugal, eu vou destacar o jogo entre Baltimore Ravens e Buffalo Bills, né, que é um jogo que promete demais, com cara de playoff. É um jogo que tem cara de playoff, que pode pintar lá na frente na pós-temporada, porque são dois times muito bons, com ataques e defesas muito interessantes. Vai ter um desafio ali para essa defesa dos Bills, que tem muitos problemas, principalmente na secundária. Vai encarar um Lamar Jackson que tem passado muito bem, que tem corrido muito com a bola. Vai ser um desafio e tanto, com certeza, para a defesa dos Bills. Enquanto isso, a defesa dos Ravens, que tem potencial, mas eu acho que está oscilando mais do que deveria, né? Vide o jogo contra os Dolphins, né? O quarto período ali é absurdo. O jogo contra os Patriots, em que os Ravens dão chance de um disfuncional time dos Patriots quase vencer a partida ainda, vão encarar um Josh Allen que está com sangue nos olhos depois do final de semana. Com certeza vão querer responder depois da derrota. Então é um jogaço, um jogo muito bom mesmo. Era jogo que merecia estar no prime time, mas que bom que está às 2 da tarde, dá para todo mundo assistir. Essa janela é muito boa. E também vou destacar
O Philadelphia Eagles, né, tá 4-0, tenta manter a sua invencibilidade, está 3-0, eles vão tentar chegar no 4-0, jogando em casa, jogando na Filadélfia, diante de seu torcedor, contra o Jacksonville Jaguars. Os Jaguars que vêm embalados por 2 vitórias, um atropelamento sobre o Colts, um atropelamento sobre os Chargers, e vão tentar manter esse embalo. É um time que é meio que franco atirador, né? Não chegou pensando que poderia ganhar a divisão, e agora, no fim, pode. Devin Lloyd tá jogando muito, o Trevor Lawrence também tá jogando muito futebol americano, tá muito bom de se ver, né, essa equipe dos Jaguars, então acho que vai dar um jogo interessante, além de ter o reencontro do Doug Peterson com a torcida. Peterson, que foi treinador até 2020, foi ele, o treinador ali da primeira temporada do Jalen Hurts, vai encontrar o seu pupilo ali agora como quarterback titular e jogando muito bem, né, sendo o melhor jogador da NFC no mês de setembro, então promete ser um jogo muito legal. Quero ver qual que vai ser a relação do torcedor com o Doug Peterson, foi campeão do Super Bowl 52, né, na equipe dos Eagles, né, vamos ver qual que é essa relação e promete ser um jogo dos mais interessantes. Outros jogos bons nesse horário também, mas acho que de menos destaque, né, Colts e Titans é uma partida que promete ser interessante pela briga ali, para ver quem se mantém vivo na divisão, né, os Jaguars lideram com 2-1, os Colts têm 1-2 e a equipe dos Titans, aliás, os Colts têm 1-1-1, né? Porque tem um empate lá. E os Titans, sim, estão 1-2. Bears e Giants pode ser um jogo divertido, talvez não, talvez sim, mas pode ter muita besteira, pode ter um jogo legal. Falcons e Browns pode ser um jogo bom. Os Seahawks encarando a equipe dos Lions. Os Lions estão muito legais de se ver. Tem a volta do Zach Wilson, né, na equipe dos Jets contra a equipe do Pittsburgh Steelers. Então, se você quiser ver Trubisky contra o Zach Wilson, tem para você também. No segundo horário, eu vou destacar aqui o confronto entre Las Vegas Raiders contra o Denver Broncos. Os Raiders já com a faca no pescoço, o único time que não venceu nenhuma partida ainda, contra os Broncos que tem muitos questionamentos sobre o trabalho do Nathaniel Hackett, estão na liderança da divisão ali, empatado com os Chiefs, mas ninguém confia nesse ataque, então vai ser um jogo que promete demais. 2 times precisando dar resposta para seus torcedores. Os Broncos foram vaiados jogando em casa na semana passada. Os Raiders perderam seus 3 jogos, não tem mais espaço para nada. Se quiser sonhar com qualquer tipo de... Começar 0-3 é horrível, começar 0-4 esquece, já pensa lá na frente, né? Não sei o que eu já falei, eu não sei nem se o Josh McDaniels vai manter o emprego até o fim da temporada se não der uma resposta tão rápida. Tem que colocar o Devonta Adams no jogo, o Carr precisa dar resposta, a defesa, tudo precisa funcionar melhor na equipe dos Raiders, e agora é a hora contra o Denver Broncos, adversário de divisão, um jogo em casa e precisando de fato vencer um jogo, porque não dá. Com o investimento que foi feito, não dá para ser o único time a não ter vencido nenhuma partida até este momento. Outro jogo nesse mesmo horário, né? 5h25 de Brasília, 9h25 da noite aqui em Portugal, nós temos a equipe dos Patriots visitando a equipe do Green Bay Packers. Com o Brian Hoyer jogando nos Patriots, os Packers têm obrigação de vencer esse jogo, não tem questionamento. Para mim tem um grande favoritismo de Green Bay neste jogo. A missão é atropelar. Tá? Com o Brian Hoyer de quarterback, o Mac Jones está day by day, né? Então o Brian Hoyer deve ser o quarterback titular, não deve ter grandes notícias para o torcedor dos Patriots, não. Se der, foge, assiste lá os Raiders, vê o Josh McDaniels, né? Sei lá. O Sunday Night Football foi mantido, foi confirmado pela NFL que vai acontecer no Raymond James Stadium, quando o Tampa Bay Buccaneers vai receber a equipe do Kansas City Chiefs. O furacão Ian passou e foi leve lá em Tampa, na região de Tampa, então o jogo foi mantido para a cidade original. Os Buccaneers treinaram a semana inteira em Miami, voltam para sua casa agora para esse jogo, e eles esperam outras voltas, né? Porque o Mike Evans volta de suspensão, cumpriu suspensão no jogo da semana passada. O Brady vai ter um alvo já pelo menos para passar essa bola. O Julio Jones, ele treinou limitado nos 2 dias, na quarta e na quinta-feira. A gente vai acompanhar como é que vai ser o procedimento, mas tem chance de voltar à equipe. O Chris Godwin treinou limitado na quarta-feira, mas não trabalhou na quinta-feira, então a gente não sabe qual é o status, é mais difícil de prever o que vai acontecer. Mas tendo o Mike Evans, com o Gage, com o Scott Miller, já é uma situação melhor para a equipe dos Bucs, então pode ser, né? Pode dar alguma coisa boa. Esse ataque precisa funcionar. Não funcionou até agora. A defesa tem feito sua parte. Esse 2-1 é muito mérito da defesa, né? O ataque fez pouquíssimo ou quase nada para ganhar os jogos. Contra o Saints, por exemplo, a vitória só vem ali por conta da defesa.
Quem consegue manter o jogo com placar baixo contra os Cowboys é a defesa, porque o ataque produz muito pouco. Então tudo isso aí tem passado pela defesa e é a hora do ataque da resposta contra o Kansas City Chiefs, que vem mordido, né? Porque perdeu um jogo que não poderia ter perdido contra os Colts no final de semana, porque era o melhor time, teve 200 chances de vencer, mas acabou tropeçando nas próprias pernas e acabou perdendo esta partida. Então fica ligado, esse domingo é sensacional. Acorda cedinho e já vai votar, e aí você fica livre, cara. No Brasil, 10h30 da manhã, você já tá podendo acompanhar. Você que tá aqui em Portugal, não tem que votar, curte amanhãzinha, 2h30 da tarde, já liga lá na Eleven, porque vai ter o jogo de Londres, e eu estarei nessa, ao lado do Coach Amorim, na transmissão. O jogo de Londres, inclusive, passa também na ESPN, então todo mundo vai conseguir acompanhar essa partida e vai conseguir acompanhar um domingo com muito futebol americano. 4 janelinhas, hein? 4 jogos em seguida, você pode assistir. Não tem como ficar melhor. Então fica ligado e a gente volta na segunda-feira para falar dessas partidas. Aquele abraço!